Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou na Rádio Clínica. Eu estou aqui porque eu vou entrevistar hoje o nosso radiologista, que quando foi feito o lançamento, que foi inaugurado a clínica, ele já me deu entrevista, né? Que é o doutor Jonatas do Vale Martins. É isso, né, doutor? Já estou aqui com ele e hoje nós vamos responder umas perguntas que as pessoas ficam indagando. O que é uma tomografia computadorizada? E se é verdade que a hora que vai fazer uma tomografia ou coisa parecida, se às vezes tem que fazer com frequência, não sei qual o tempo de frequência, que às vezes é permitido também, né, de uma tomografia para outra. Muita gente fala que é desencadeado câncer. É a mesma coisa que fazer o raio-x. Então, muitas pessoas ficam aí, né, cheias de dúvidas. Mas agora eu vou conversar com o doutor e ele vai tirando nossas dúvidas, beleza? Então, tá. Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem, tudo ótimo. Novamente, prazer falar com você. Boa noite a todos. Nesse programa, vamos responder algumas perguntas aí. Isso. Pois é. O que é uma tomografia computadorizada, doutor? Que muita gente fala assim, será que uma tomografia que vai para o computador? Como é que é feito isso? Muitas pessoas ficam se perguntando, né? Então, tá. O que é? Bom, assim, uma tomografia computadorizada é um exame, um método diagnóstico, né? A tomografia é um aparelho que o paciente entra dentro. Aquele aparelho que nós filmamos, aquele grande, que a pessoa fica deitadinha. E ela faz a aquisição das imagens do corpo inteiro, que pode fazer reformatações em 3D, enfim, para ajudar o diagnóstico. Existem basicamente assim duas tomografias. Tem a tomografia computadorizada helicoidal convencional, que é uma tomografia muito comum, que é o normal, que é a tomografia com 1 ou 2 detectores de imagem. Então, ela utiliza uma radiação bem maior para o paciente, tem uma resolução menor e o tempo de aquisição bem maior. E tem a tomografia multi-slice, que utiliza vários detectores, que no caso... Mais sofisticada, que é um equipamento mais moderno, que é o nosso caso aqui, que a gente utiliza esse aparelho que permite uma aquisição de imagem bem mais rápida, uma exposição de dose para o paciente bem menor, de dose de radiação, e também uma resolução melhor. Então, permite formar imagens com cortes mais finos, um diagnóstico melhor, permite reformatações 3D e utiliza softwares também na própria máquina para reduzir ainda mais a dose de radiação em até 80% em relação ao exame comum. Mas provoca câncer isso? E qual o tempo de espaço para se fazer uma da outra? Assim, o exame de tomografia é um exame que utiliza radiação. A radiação, antigamente, os métodos mais antigos, a dose acumulada de radiação pode vir em 30, 40 anos, em doses muito altas, predispor à mutação da célula, e isso pode gerar um câncer, uma neoplasia. Mas esses aparelhos mais novos, aparelhos que utilizam uma dose de radiação muito baixa, isso causa, os estudos mostram que a longo prazo isso vem reduzindo muito a chance de se transformar num câncer e tal. Então, hoje em dia tem muito mito a respeito disso aí. Radiação é o exame que utiliza a radiação, só que a radiação é muito, muito baixa. Quando se vai fazer mamografia, principalmente que eu tenho contato com médicos, assim, principalmente foi lá em Curitiba, quando a minha filha estava por lá, a gente conversa muito com os médicos. E eu, quando faço mamografia, eu peço para colocar o colar de chumbo. Nesse caso, a tomografia é colocado algo de chumbo no paciente? Não tem necessidade de colocar o chumbo, porque o chumbo gera artefato na imagem. Se, por exemplo, vai fazer uma tomografia de crânio, com esses softwares de baixa radiação, isso, com software de baixa radiação, isso gera uma radiação muito baixa para o paciente e na área de exposição ali não tem tanto problema. Às vezes, no caso do paciente, é um paciente jovem, um paciente que tem um maior risco, aí pode usar, às vezes, um colar cervical ou um colar na região da cintura, mas por prevenção. E, principalmente,
utiliza no caso do acompanhante do paciente. Todo paciente, por exemplo, está muito ansioso e tal, e quer que o seu familiar acompanhe o exame, é obrigatório que o familiar utilize todos os meios de proteção. Então, vai utilizar todos os aventais de chumbo, o colar cervical, para expor o menos possível a dose de radiação. Legal. Bom, já falamos sobre esse assunto. Agora, fez todo esse exame, né? Ficou ali, já fez sua tomografia. Após este exame, dá alguma reação? Passa mal? Não? Não, a tomografia em si não vai gerar nenhuma reação para o paciente. O que pode ocasionar uma reação ao paciente é o meio de contraste, é o uso de contraste. O contraste utilizado na tomografia é o iodo, que existem duas formas, a forma iônica e a forma não iônica. A forma iônica causa muito mais reação, e a forma não iônica, que é o que a gente utiliza, é raríssimo causar reação. Pode causar reação, principalmente reação leve, urticária, às vezes coceira e tal. Mas reações graves são muito, muito raras, uma para 400 mil. Então, assim, é mais difícil você ter uma reação grave, por exemplo, utilizando o meio de contraste do que comendo um amendoim, um camarão. Então, o organismo, qualquer meio estranho que entre dentro do organismo, o organismo pode gerar uma reação. Então, às vezes o paciente tem uma reação a camarão, uma reação ao amendoim, ele pode ter uma reação ao meio de contraste e tal. Mas a gente faz um questionário antes para o paciente, para a gente ver qual que é o risco ou não de utilizar. Se é o risco alto, a gente utiliza medicação anti-histamínica, é um remédio para evitar a alergia. E assim, é um método muito, muito seguro. Então, tem muito mito em cima disso, mas é um método seguro. Existe a possibilidade? Existe. Só que é uma possibilidade muito baixa, principalmente em reações mais graves. Esse exame demora quanto tempo, mais ou menos, doutor? Depende de pessoa para pessoa e caso de caso? Isso, depende do protocolo do exame. Por exemplo, às vezes uma tomografia de crânio simples demora 2 minutos para fazer o exame. Demora mais para posicionar o paciente na mesa e tal, do que fazer o exame em si. O exame é segundos para fazer. Aí agora, às vezes, uma urotomografia, uma tomografia de abdômen total, é um exame mais demorado, em torno aí de 5 minutos, 10 minutos no máximo. Eu estava comentando com você antes que muitas dúvidas surgem, né, a respeito do contraste, doutor. Uma mulher que está aí, né, está naquela fase de gestação, ela pode ser aplicado um contraste, alguma coisa parecida assim nela, não vai prejudicar o feto? Então, o contraste endovenoso primeiro, a tomografia, como utiliza a radiação, ela é evitada em pacientes gestantes. E, quando é muito necessário, o contraste não é injetado. É mais por uma questão de não ter tantos estudos a respeito do efeito do contraste no feto, então é evitado. Às vezes, em casos extremos, que o uso de contraste é extremamente necessário e que isso pode mudar a vida da paciente, ou seja, o exame é imprescindível para salvar a vida dela, daí é avaliado o custo-benefício. Mas, a princípio, é um exame evitado em pacientes gestantes. E amamentando? Amamentando não tem problema de fazer, o contraste pode ser feito, só que é suspenso a amamentação em torno aí de 24, 48 horas, é suspenso. Então, é orientado o paciente, às vezes, no caso de banco de leite, ou retirar e congelar a parte de leite ali, para poder suspender mais por precaução. Assim. A respeito de tomografia, crânio, né? As pessoas que procuram, é somente para tumor? Ou uma pessoa que sofreu um acidente, que bateu a cabeça no passado, que tem muita dor de cabeça, isso também é o seu trabalho? Então, sim, a tomografia computadorizada é utilizada para quase todas as doenças. Assim. Na verdade, a minoria dos casos acaba sendo por câncer. O paciente pode ver desde uma fratura, no caso de trauma, bem detalhado. Um hematoma, é um exame muito detalhado para o corpo inteiro, não tem nenhuma parte do corpo que é contraindicado à tomografia. Várias doenças ela é observada. Assim, os métodos diagnósticos conferem um quebra-cabeça. Então, tem
algumas doenças que é um pouco melhor o ultrassom, algumas doenças que é melhor a tomografia, algumas doenças que é melhor a ressonância magnética. Cada exame é específico por algumas doenças, então a indicação do médico também é importante. Eu vou te fazer uma pergunta, me desculpa se eu falar besteira, mas me passou agora. Vamos imaginar que uma pessoa que foi constatado que ela está com câncer. Vamos imaginar de próstata, né? Então tá. Como acontece aqui na nossa cidade, nós não temos um aparelho ainda. Essa pessoa tem que se deslocar para Cascavel, falar assim, para fazer um exame. Se ela quiser fazer o exame aqui com você, para ver a situação, se está alastrado, não, que a gente fala, né? Para que as pessoas possam entender que já está bem enraizado. Tudo isso dá para fazer aqui e se descobre também? Sim, todo paciente que tem um tumor, uma neoplasia, um câncer, é necessário fazer o exame de estadiamento, que é para programar o tratamento. Então, o médico não tem como saber onde que está o tumor, onde que está o câncer. Se tem câncer espalhado para outros órgãos, se está só naquela localidade, qual é o tamanho. Então, é necessário fazer exame de estadiamento. O estadiamento é feito através da tomografia computadorizada. Então, aqui o paciente descobre a neoplasia, então é feito o estadiamento do corpo dele para ver se tem neoplasia em outros lugares. Aqui a gente faz sim, claro. Olha só, gente, que bacana isso. Que bom, né? Aliás, nós estamos com uma clínica muito bem montada, né? E como o doutor falou, com aparelhos de última geração. Então, aqui você faz tudo. Eu não vou falar que é do fio do cabelo, porque mais cima do couro cabeludo até o pé. Né, doutor? Você faz tudo. Então, precisou, se o médico te encaminhar ou coisa assim, pergunta para ele se você pode ir nessa clínica, porque lá tem. Então, procure saber dessas coisas, né? Porque aqui, pode ter certeza, aqui você faz tudo, é completinho mesmo a respeito do seu corpo. Doutor, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar. Se eu não perguntei algo para você que você gostaria de falar, fique à vontade. Ou considerações finais. Bom, a gente está localizado aqui na Avenida Ângelo Moreira da Fonseca. Bem fácil. Bem fácil, próximo ao Hospital CEMIL. Você, o paciente que tiver um exame que não sabe se vai realizar, onde que vai realizar, pode vir aqui que a gente esclarece suas dúvidas. Então, estamos todos abertos aqui para esclarecer e para poder ajudar, assim como toda a nossa equipe aqui. Tá bom? E tem uma equipe bem grande, né? Uma equipe grande, todo mundo preparado ali para poder orientar certinho os pacientes. A doutora Márcia Marques, ela que é reumatologista, ela atende aqui também, né? E outros profissionais. Uma clínica muito bonita, ampla e bem aconchegante para atender vocês, pacientes, sempre.